Olá, estamos iniciando o nosso 17º dia, dia 17, onde nós vamos falar, sobre como fechar portais negativos. Primeiro vamos falar o que é um portal negativo e depois vamos falar como fechar portais negativos, tá? Então nós estamos fazendo esse trabalho, são 21 dias de trabalho no total, né? Nós iniciamos esse trabalho há 17 dias atrás, precisamente há 18 dias atrás. Nós temos uma palestra, que é a palestra inaugural, falando sobre coronavírus, era da regeneração e fé. Se você está chegando agora e não assistiu essa palestra, então você pode olhar aqui, nós estamos deixando na descrição do vídeo o link da palestra, tá? E depois dessa palestra inaugural, nós fizemos então 16 outras palestras, tá? Onde a cada palestra a gente vem dando dicas, orientações de como nós podemos trabalhar com a apometria em benefício, né, da nossa saúde espiritual, tá certo? Nós entendemos que tudo começa primeiro no mundo espiritual, tá certo? Então, a gente consegue muitas vezes trabalhar uma série de questões que se manifestam no mundo físico a partir do trabalho que nós desenvolvemos no plano espiritual, tá? Nos nossos corpos espirituais. Eu estou deixando para vocês uma série de links de vídeos para a gente entender o que é apometria, como que ela funciona. E eu procuro sempre dar uma orientação geral, né, em cada vídeo sobre aquilo que a gente está falando. Mas a gente sempre tem aí uma série de vídeos onde a gente pode explorar melhor o assunto, tá bom? Se você está chegando hoje pela primeira vez, nós temos as nossas redes sociais. Esse trabalho ele tem sido principalmente divulgado no Telegram, tá? Toda vez que a gente publica um vídeo, nós temos divulgado através do Telegram, tá certo? E temos também o site, que é www.cursoapometria.com. Você pode se inscrever no nosso site, receber a nossa newsletter, a gente envia esporadicamente, tá? Mas sempre com informações relevantes, principalmente quando tem um trabalho iniciando um trabalho como esse, tá ok? Muito bem, gente, deixa aqui tirar aqui, opa, voltar aqui. Hoje nós vamos falar então sobre os portais negativos, tá? Ou portais negativados. O que são portais negativados, né? Portal, como o próprio nome diz, ele lembra um portão, tá certo? Um pórtico, né? Uma porta, tá certo? Então esse seria um conceito onde nós podemos dizer o que é um portal, tá? Então um portal nada mais é do que uma porta, tá certo? Só que por que nós chamamos de portal, né? E não de porta? Porque porta é uma coisa assim que está muito ligada ao nosso dia a dia, né? Você olha aí para sua sala, você tem uma porta, no quarto tem outra porta, no banheiro. Já quando nós falamos portal, muitas vezes nós estamos falando sobre uma passagem energética multidimensional. Portal é uma passagem energética multidimensional, tá certo? E essa passagem energética multidimensional ou passagem multidimensional, ela tanto pode ser positiva, tá certo? Ou seja, para uma dimensão positiva, algo que é como se estivéssemos indo para um plano mais elevado, vibratoriamente, ou negativa, tá certo? Com, de repente, abrindo uma passagem para o umbral, tá certo? O umbral, podemos falar no inferno, né? Então seria nesse sentido. O que nós vamos falar aqui hoje são os portais negativos, tá? Os portais negativos. Aí vocês podem dizer assim, o quê? Existe o portal negativo? Pois é, existe, né? Como é que um portal negativo se forma? Então a gente já sabe que um portal é uma passagem energética
né? Para uma dimensão positiva ou para uma dimensão negativa, tá? Por esse portal, evidentemente, né? Como toda porta, se é uma passagem, eu vou lá, abro a porta, passo para o outro lado e etc, tá? Não é eles, quando ele é visto, ele necessariamente ele é uma porta. Ele muitas vezes ele pode ser até como se fosse, às vezes a gente vê até isso em filme, né? Passagens que se abrem e a pessoa vai para uma dimensão para outra, tá certo? É uma forma de se que muitas vezes as pessoas visualizam, tá? E aparentemente eles podem se abrir, né? Como uma fenda e fechar, tá? Eles se abrem como uma fenda e fecham. Mas a gente pode reparar que no filme eles abrem e fecham sempre numa mesma posição. Ou seja, sempre num determinado local. Tá? E isso não é por acaso. Tá certo? Por que não é por acaso? Porque naquele local aonde ele se abre existe uma frequência energética. Tá certo? Naquele local onde ele se abre existe uma frequência energética. Então, se eu tenho, por exemplo, uma cidade, né? Eu posso ter, por exemplo, num determinado local, esse tipo de portal, tá? E esse portal que nós estamos falando, nós estamos falando de um portal onde nós vamos ter uma passagem, por exemplo, de uma extraterrestre, ou uma pessoa pode entrar aqui. Não, é espiritual, tá certo? O que nós estamos falando é espiritual, tá? Puramente espiritual, por onde vão passar espíritos, ok? Para vocês terem ideia, um local onde se torna muitas vezes um portal, só que positivo, são os altares. Tá? Então, a pessoa que tem um altar, por exemplo, e faz orações, aquilo se torna um portal, né? Onde espíritos podem se valer, é como se eles surgissem daquele ponto. Não que eles precisem disso, tá? Os espíritos positivos. Alguns que estão em dimensões diferentes, eles até podem se valer daquele portal sim, tá certo? Os que estão na nossa dimensão, não. Mas os que estão em outras dimensões, muitas vezes eles podem se valer desse tipo de portal e voltar por esse portal. Então a gente está fazendo uma solicitação, estamos rezando. Esses espíritos podem vir por esse portal, vir nos ajudar de acordo com o nosso merecimento e necessidade e voltar por esse portal, tá? E gente, eu não quero causar polêmica, vocês sabem, quando a gente faz um vídeo, por isso que a gente tem um curso fechado no ambiente, né? Quando a gente faz um vídeo aberto e as pessoas não têm uma cultura, você tem o que se chama de haters, né? Então são pessoas que pegam aquela informação, difundem, distorcem, né? É por isso que a gente não tem um curso. Esse é um dos motivos pelos quais nós não temos um curso aberto na internet, né? Nós temos de uma área restrita, onde a gente coloca uma série de informações, temos mais controle, né? Para que as pessoas estejam ali também em segurança, né? Tem uma área restrita para poder conversar, né? Num ambiente como se fosse realmente uma extensão, né? De um centro, tá certo? De uma casa espiritual, né? Então, às vezes nem tudo é bom a gente comentar num local assim tão aberto como é, né, o YouTube, né? Mas a gente tem esse tipo de portal positivo em diferentes lugares, em diferentes religiões, tá? Eu poderia exemplificar aqui, mas exatamente por ser tão aberto, eu não quero ficar causando polêmica. Mas eu vou dizer assim, todas as religiões, elas não dependem, não é a questão, não é da religião, mas é a fé dos seus praticantes, né? Então aquela pessoa que tem o seu altar em casa, ou que o grupo, por exemplo, o altar de Umbanda, né? O altar da Umbanda, vamos dizer assim, onde tem lá as imagens, né, dos orixás, tá certo? Dali, esse altar, ele se torna um portal positivo, tá certo? Pontos de firmeza, né? Aquelas firmezas que se colocam muitas vezes,
em locais onde são feitas oferendas, né? Ali muitas vezes se constituem como portais. Às vezes tem gente até que sabe disso e se vale disso de forma positiva, né? Mas eu também não quero falar muito a respeito. Mas é importante você saber, né? Agora, além desses portais, existem os portais negativos, né? E aí eu vou limpar um pouquinho minha lousa aqui. O que acontece num portal negativo é que eles, assim como o positivo, podem ser abertos em qualquer lugar, né? E nós podemos ter, e aqui eu vou fazer como se fosse uma planta baixa, tá certo? Nós podemos ter, por exemplo, e eu vou fazer uma planta baixa, mas eu não sou um bom desenhista, hein? Então vamos supor que aqui fosse o nosso quarto, né? E aqui, por exemplo, eu tenho uma área que separa da cozinha, tá certo? Aqui eu tenho uma outra área onde eu tenho uma estrutura. Epa! Eu tenho de repente uma estrutura que seria de banheiro, banheiro comprido, né? E vamos supor que aqui eu tivesse um outro quarto, tá? Então eu tenho aqui o quarto 1, tenho o quarto 2, tá? Eu tenho aqui um banheiro, tenho uma cozinha e eu tenho uma sala, tá? E aqui vamos supor que fosse a porta da rua, tá bom? Vamos supor que essa aqui fosse a nossa casa. Qualquer desses lugares aqui poderia ser, né, um local onde nós podemos ter um portal positivo ou um portal negativo. E às vezes até no mesmo lar, né? Eu posso ter ambos os portais. Eu posso ter um portal aqui positivo e posso, não vou dizer a cozinha, vai, vamos dizer que seja a cozinha, vai. Vamos supor que aqui eu tenho colocado, tem gente que tem, né, em cima da geladeira, coloca imagens, enfim, tem gente que faz isso. Ou acima põe uma prateleira, né, e ele faz as suas orações. Enfim, não estamos aqui julgando se é o correto ou não correto, se é na cozinha, não é. Estamos só supondo. E de repente, eu tenho esse quarto aqui, eu não uso ele para nada. Aqui eu tenho de repente uma pessoa que costuma ficar aqui e que pensa muito negativo, tá certo? Pensa muito negativo. Vamos supor que aqui esse quarto virou um escritório, aqui é onde a pessoa negocia e às vezes as práticas não são as melhores. Enfim, por algum motivo, aqui se negativou e aqui positivou. Tornou-se, não é que positivou, tornou-se um portal positivo, tá? Então eu posso ter na casa isso, como eu posso ter também, deixa eu ver aqui um negócio, como eu posso ter também, tá? E vamos pegar aqui um manequim, tá? Eu posso ter, por exemplo, uma pessoa, tá? E eu posso ter, vocês vejam que eu pintei da mesma cor, tá? Só coloquei, mudei a letra aqui. De repente eu posso até mudar a cor aqui, deixar um vermelho. E aqui eu vou pintar o... deixa eu ver se aqui é o portal. Vou aqui pintar aqui como sendo o portal negativo, né? Só que esse portal negativo eu posso ter também na pessoa. Por exemplo, num determinado chakra, tá certo? Numa determinada, pode ser na mão, pode se abrir de forma negativa aqui, qualquer lugar. Então, os portais negativos eles podem ser abertos nos corpos também, tá? Nos corpos. E por quê? De repente, aquela região do corpo é uma região em que eu posso usar de uma forma negativa, tá certo? Como pensamentos negativos. Posso ter ações usando a mão de forma negativa, tá? Portais negativos muitas vezes se abrem sobre as mãos e sobre os pés.
órgãos sexuais, tá? Em determinadas regiões, por exemplo, na cabeça. São portais. Portal negativo, gente. Tá? Então, quem é médium, né? Quem é médium, inclusive se você é médium, está assistindo esse vídeo, e você já viu um portal negativo, você pode até deixar aqui os seus comentários sobre como você visualizou, inclusive como, né? Como é que você lidou com isso. Na apometria, nós lidamos com isso de uma forma muito fácil, tá certo? Existem muitas formas de se fechar, tá? Mas como é que nós fazemos? Uma vez que a gente identificou o portal, a gente faz toda aquela proteção, como nós já aprendemos, tá? E depois que a gente termina a proteção, antes de partirmos para o encerramento, ou bem antes de fazer qualquer outra atividade, nós podemos, de uma forma genérica, ou seja, eu não sei se eu tenho ou não portal, mas eu vou pedir para fechar, ou não, eu visualizei que eu tenho um portal sim, ou o mentor mesmo falou, você está com um portal negativo não sei aonde. Porque depois, somente quem é médio está ouvindo esse vídeo, depois que você já sabe que existe, você já sabe como fechar, é a hora que os mentores começam a se manifestar e dizer, você está com um portal negativo, fecha ele lá. Entende? E por que disso? Porque muitas vezes como é que eles vão explicar uma coisa que você não tem base? Né? E não, a gente pensa assim, ah, mas eles têm que nos avisar. Não é bem assim não, tá? Não é bem assim não. Eles, muitas vezes, eles esperam que você faça a sua parte e a partir do momento que você fez a sua parte, aí eles ajudam, né? Sabe que a história? Quem cedo madruga, Deus ajuda. Então, madrugar, ele tem a ver com o quê? Com o trabalho, né? Quem cedo começa, Deus ajuda. Então, quem aprende, quem se esforça, quem inicia, esse acaba sendo ajudado, tá? Por quê? Porque agora ele já tem uma compreensão, é mais fácil explicar para ele tem um livre-arbítrio, né? Ele podia ter ouvido tudo isso e não tá nem aí ia ser difícil para a espiritualidade falar alguma coisa, já que ele não acredita. Então tem uma série de coisas aí que envolve as descobertas, a partir do momento que a gente começa a entender como as coisas funcionam e são, é a hora que a espiritualidade começa então a trazer algumas informações para nós, tá certo? Muito bem. Então como é que nós fechamos, tá? Nós fechamos projetando sobre esse portal uma cruz crística, tá? Que é algo que você já ouviu, né? Nós falamos a respeito. Essa cruz crística ela pode ser na cor branca, tá? Ou se você preferir, você pode projetar aí uma cor dourada, tá certo? Então, cruz crística, opa, deixa eu só pegar aqui a nossa, criar uma camadinha aqui para a gente poder fazer isso. Cruz crística fechando todos os portais negativos. Então é como se ele fizesse isso aqui, ó, tá? Uma cruz. E aí você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sempre fazendo os impulsos, tá? E aí nós podemos, além de colocar a cruz crística fechando, nós podemos projetar, tá? Vento solar. O vento solar. O que é vento solar? Na abertura, quando a gente faz aquele trabalho de abertura, eu falo do vento solar. Vento solar ele existe, né? É uma São partículas que são desprendidas do Sol. Depois você pode ler a respeito, né? O que acontece. E aí você vai ver que realmente é uma energia muito poderosa, tá? E o que nós estamos evocando é a parte espiritual dessa energia do vento solar, tá? Então não vai vir nada do Sol para a Terra, tá? Nós estamos trabalhando a contraparte espiritual de um portal negativo, fechando ele com a contraparte espiritual positiva de uma energia capaz de fechá-lo, tá? Então nós usamos a cruz crística,
Usamos o vento solar, anota aí, depois você volta, anota, né? Nós usamos o vento solar, quebrando, desfragmentando toda qualquer forma de energia, fechando portais negativos, tá? E podemos projetar deixa eu ver se eu tenho aqui separado, uma estrela de Davi, tá certo? Estrela de Davi. Deixa eu pegar ela aqui, ó. Tá? A gente projeta essa estrela de Davi. Tá ok? Muito poderoso esse símbolo, tá? Onde a gente pede para fechar. Robson, eu não sou vidente, não sou médium, não sei onde tem portal, como que eu faço? Peço à espiritualidade que caso haja algum portal negativo nesta casa, seja nos seus cantos, paredes, utensílios, móveis, no carro, parte elétrica, sistema hidráulico, que seja encerrado neste momento, fechando através da cruz crística. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Limpando, transmutando, fechando totalmente com a luz, com vento solar. Vento solar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fechando por completo com a estrela de Davi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ponto. Com esses 3 comandos, você pode ter certeza que vai fechar. Bastava um, tá? Nós estamos te passando 3, que são 3 muito poderosos para esse tipo de situação. Tá? Qualquer um dos 3 e a combinação deles também. E no caso de ser uma pessoa, nós vamos fazer a mesma coisa. Tá? No caso de ser uma pessoa, vamos fazer uma coisa. Nós vamos projetar primeiro. Deixa eu ver aqui onde que está a minha cruz. Cruz. Bom, vou fazer por aqui mesmo. Deixa eu só pôr mais uma camada. Cruz crística, tá certo? Projeto. E eu posso dizer, mas eu não sei, Robson, se a pessoa tem. Peço a Deus, a espiritualidade, os anjos, os arcanjos, e mestre, não sei, mestre ascensos, dos nossos pais e mães orixás, vossas forças, dos meus pretos velhos, enfim, você vai evocando a sua egrégora. E aí você pede, caso haja nas pessoas que residem nessa casa algum portal negativo aberto, que eles possam se fechar totalmente nesse momento, não se abrindo mais, cerrando ele, fechando através de uma cruz crística na cor dourada ou na cor rubi. Pode também colocar essas cores. Fechando 7, 6. Se quiser, pode fazer a contagem até mais lenta, de 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Peço também que possa ser projetado sobre essas pessoas, sobre esses locais que estavam abertos, esses portais estavam abertos, um vento solar para que limpe, regenere, não fique nenhum resquício de um portal negativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Peço que possa ser selado por completo através ou somando forças com a estrela de Davi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vocês vejam que eu até tenho dificuldade de falar, né? Porque basta um, gente. Mas eu normalmente uso uns 2 também, tá certo? Reforça, né? E aí você pode fazer isso, tá? Você mora na casa, pode pedir caso haja dentro da casa, dentro do seu quintal, do sótão, se você tiver um sótão, tá? Na garagem, no carro, enfim, você pode pedir e ele, o que vai acontecer? Ele vai fechando esses portais, tá? Ele fecha esses portais. Aí não precisa ficar preocupado, que não vai ficar nenhuma estrela na cabeça de ninguém, né? Ele vai fechar e isso também se fecha, tá? Isso é muito eficiente,
muito eficiente, tá? É, é claro que é importante, a pessoa tem seu livre-arbítrio, né? Ela pode voltar a pensar negativo, ela pode voltar a abrir, né? Por isso que junto na apometria é muito comum a gente fazer um diagnóstico. Não pegar uma série de comandos e sair falando, caso haja isso, caso haja aquilo, caso não sei o que. Isso funciona? Funciona, mas a gente precisa entender por que, que ele se abriu. E é isso que a gente estuda principalmente quando a gente faz um curso. Entender as múltiplas possibilidades pelas quais algo pode acontecer, entender como diagnosticar corretamente, porque aí eu posso orientar a pessoa para que ela não volte a abrir, tá? Mas quando eu fecho e saio fechando tudo, eu tenho um benefício aí, tá? O benefício é que a pessoa ela vai ficar mais o quê? Mais livre, mais liberta. E quando a pessoa está mais liberta, às vezes aquela ação, aquela negatividade que ela se encontrava, às vezes isso se dissipa, tá? Porque era justamente o portal estar aberto que prejudicava ela. A gente pode fazer isso, gente, antes de se mudar, né? Vamos se mudar para uma casa nova, fechando o solo etérico da casa. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, impulsionando. Que aí ele fecha qualquer fenda que esteja aberta, né? Às vezes os portais negativos numa casa, eles estão exatamente o que? Na fenda, tá? Eles estão exatamente na porta, ou estão num canto de parede, ou no chão, tá? Então são locais. Isso acontece com mais frequência do que a gente possa imaginar, viu? Então, dentro desse trabalho que você está fazendo já 16, 17 dias, não deixe de dar esses comandos, tá? Você vai perceber que a casa ela vai ficar numa aura mais elevada, ela vai ficar numa proteção mais elevada. As pessoas vão, aos poucos, né, ter esse tipo de melhora. Então, cada vez que a gente tem aqui uma dica, a gente vai somando essa dica, tá? Sem criar muitas ideias. Mas se eu não fizer assim, não vai funcionar. Se eu fizer assim, vai. Não pense sobre isso. Pratica com amor, com coração, que você obtém resultados. Tá bom, gente? Então, hoje essa é a nossa conversa, né? Essa parte de portais é algo que, gente, quase todo o trabalho que a gente faz, a gente visualiza, né? É, tem portais que é quase impossível assim, de fechar, tá? Em ambientes políticos, por exemplo, em situações assim que se vivem muito conturbadas, né? Porque as pessoas têm o livre-arbítrio de escolher os seus sentimentos, né? Então, e nós também, né? E aí por isso que nós estamos escolhendo assistir uma aula como essa, né? Praticar o que a gente está aprendendo, colher os resultados, tá bom? Bom, se você tiver alguma dúvida também, escreva aqui na área de dúvidas aqui, não, a gente responde, tá certo? E principalmente pratica, né? Não sabe se tem? Caso haja algum portal negativo, não sei o que, então vos peço que possa ser fechado através da cruz crística e se fecha. Precisa fazer isso todo dia, Robson? Não precisa fazer isso todo dia, tá certo? Eu costumo fazer se eu sinto necessidade ou se eu percebi alguma coisa. E portais negativos, eles não necessariamente não é que eles são abertos só pela pessoa. Eles podem ser abertos por um terceiro, tá? Podem ser abertos. Um trabalho de magia, muitas vezes ele abre um portal negativo dentro da casa da pessoa, né? Alguém fez um trabalho, o B fez um trabalho negativo para A. Muitas vezes pode se abrir um portal negativo para A, na casa do A, aonde espíritos podem se manifestar, né, prejudicando o A, né? Então, vamos supor, eu não sei se tem ou não. Se eu vou lá, peço para fechar e fecha, tá? Aí no dia seguinte tá tudo bem, no outro dia também, então... hoje é sábado, tá tudo bem, foi tudo bem na semana. Se você quiser, você pede. Eu faço exatamente como estou dizendo para vocês, e de forma esporádica, tá? Mas estou sempre fazendo. Esse esporádico é sempre fazendo,
entendeu? Mas não que seja necessário fazer todo dia, tá bom? Então é isso, gente. Boa prática para vocês e bom estudo.